Olá, amados e queridos irmãos, aqui é o pastor Brendo Pereira. Aqui é a pastora Ariane Braga. E aí, você está tendo uma nova vida? Hoje nós temos um tema muito importante e muito interessante. Nós vamos falar hoje sobre depressão. Aqui não. Então nós iremos falar sobre alguns tópicos da vida do profeta Elias. A Bíblia vai dizer no livro de 1 Reis, capítulo de número 19, versículo de número 4, que Elias, ele começou a se sentir triste e depressivo. A Bíblia vai dizer, estou só procurando, só bem rapidinho, irmãos. Glória a Deus, espera aí. É bem rapidinho, é 1 Reis 19. Pronto, capítulo de número 19, versículo 4, vai dizer assim: e agora, ó Senhor, tira a minha vida, porque não sou melhor do que meus pais. A parte D do versículo, a parte C do versículo do capítulo 19, versículo de número 4, vai dizer que Elias pediu para morrer e disse que não era melhor que seus pais. Então, nós temos alguns tópicos para falar para você, para não deixar a depressão entrar no seu coração, para não deixar a depressão tomar a sua alma e tirar a sua vida. Amém? Então, o primeiro tópico que nós iremos falar hoje é: Elias era feliz e bem-sucedido. Então Elias, ele era um rapaz muito feliz e bem-sucedido ministerialmente. Porque se você for ler o capítulo 17 e 18, vai falar das felicidades e do sucesso ministerial de Elias. Elias orou e não choveu. Elias estava lá na casa da viúva e a Bíblia vai dizer que não faltou nem farinha nem azeite na botija dela. Vai falar que ele enfrentou no Monte Carmelo cerca de 450 profetas de Baal, mas alguns dizem que são 900. E aí tem uma briga teológica, um diz uma coisa, mas não importa. O que importa é que a Bíblia diz que quando Elias orou, desceu fogo do céu e consumiu tudo aquilo que ele tinha colocado sobre o altar. E aí os sucessos ministeriais da vida de Elias começavam. Elias começou a ver que Deus era fiel, que Deus era poderoso. E às vezes é assim na minha e na tua vida. Nós estamos felizes, nós estamos bem-sucedidos, nós fazemos planos. E é isso que Deus quer pra nós, né? Deus quer que nós sejamos bem felizes, bem-sucedidos. E é assim que todo ser humano era pra ser. Deus criou o homem para ser feliz, para o adorá-lo. Porém, há circunstâncias, há motivos que nos desanimam, que nos deixam tristes. E a gente vai falar um pouco sobre isso, para que a gente possa tratar vocês. Eu sei que é um vídeo, mas de alguma maneira eu sei que esse vídeo vai ajudar você. Amém? Por mais que você não esteja passando por isso hoje, mas se um dia você passar, esse é um refúgio. Abra esse vídeo e assista novamente, que Deus vai falar com você. Amém? Exatamente. Então, a depressão aqui não. Primeira coisa que nós vamos falar é que ele era feliz e bem-sucedido. Todos nós passamos por um momento feliz, um momento que dá tudo certo. Mas acontece de um dia de chegar que dá tudo errado. Então a segunda coisa que nós iremos falar aqui, certo? O primeiro tópico é: ele era feliz e bem-sucedido. Mas houve motivos na vida de Elias que ocasionaram ele a uma certa depressão. Então o que nós iremos falar é que na vida de Elias houve motivos para uma depressão. Houve motivo para ele ficar triste. Assim, como a pastora falou, vai acontecer comigo e com você. E a parte A do que nós falamos agora dos motivos é notícias ruins. Então às vezes nós temos notícias ruins. A Bíblia vai dizer que logo depois que desceu o fogo do céu, veio o mensageiro mandado por Jezabel para dizer para Elias que ele iria morrer. Então Jezabel manda um mensageiro, notícia ruim de Jezabel. Jezabel manda uma notícia para Elias, dizendo: Elias, tu vai morrer, eu vou te matar. Então aquela notícia ruim é um baque na vida de Elias. Elias fica meio triste, ele fica cabisbaixo. Então às vezes nós sentimos triste por notícias ruins. É, verdade. E Elias, a gente parava pra pensar um pouco, né? Ele era um homem muito usado por Deus. Ele já passou por muitas coisas com Deus. Então ele sabia do poder de Deus. Mas aquela mulher naquela época, ela também tinha um poder muito alto. Só que era um poder humano. Só que por um momento nós, seres humanos, quando estamos em situações difíceis, às vezes nós não paramos para pensar assim: não, eu tenho um Deus e o meu Deus já fez isso e aquilo, e ele é capaz de me salvar nesse momento.
a gente não pensa assim, a gente acaba pensando assim, não, mas o político fez isso, não, mas o presidente disse isso, não, mas minha mãe que manda em mim falou isso, e a gente se tranca e fica com medo, receoso, mas a gente tem que lembrar que nos momentos difíceis a gente tem um Deus que já ajudou a gente antes e Ele pode nos ajudar também nas situações difíceis. E esse foi um dos erros de Elias. Ele só lembrou da grandeza da Jezabel, que era uma mulher que matou muitos, e ele pensou assim, não, o Deus permitiu que ela matasse aqueles, então Deus vai permitir me matar. Mas quem sabe Deus fizesse algo grandioso e fizesse ele ser reconhecido, e como ele já foi reconhecido, tanto é que a gente vê muitas pregações, muitas pessoas falam de Elias. Então assim, ele não parou para pensar assim, não, Deus pode fazer diferente, Deus pode fazer com que ela morra e eu viva e a gente vence e o nome de Deus seja glorificado, mas ele não pensou assim. Então nos momentos difíceis, sempre pense, o meu Deus pode fazer mais do que qualquer outro ser humano. É verdade. Então o motivo que estava levando ele para a depressão, Elias, era notícias ruins. Então ele recebeu uma notícia ruim. Vamos lá hoje, a pandemia, uma notícia ruim. Então nós recebemos essas notícias e queremos ficar tristes, abatidos. Então o segundo motivo que ele também teve de ficar depressivo foi situações que pareciam não ter saída. Então quando ele recebe a notícia pelo mensageiro que Jezabel havia prometido, tinha dito que iria matar ele, que ia arrancar a cabeça dele, que ia apagar ele dessa terra. Então a situação parecia que não tinha saída. Então ele fica desesperado, ele olha para um lado, olha para o outro. É o que acontece conosco. Então às vezes as notícias elas acompanham situações que parecem que não tem saída. Mas nós temos que lembrar que existe um Deus que, agindo ele, quem pode impedir. Então nós temos um Deus que pode todas as coisas. Mas naquele momento, pelo momento, Elias não lembra disso. Então Elias tem uma situação que parece não ter saída. Então você vai receber uma notícia ruim. Vamos lá. Pandemia. Meu Deus do céu, vamos todo mundo morrer. Você olha para um lado, o que a ciência diz? Não tem cura. O cara do OMS diz que só daqui a 18 meses, ou seja, daqui a 1 ano e meio, que vai ter uma saída. Ou seja, você olha para o céu e fica desesperado. Meu Deus do céu. Vou morrer, vou passar fome. E aí parece que não tem uma saída. Mas é mentira de Satanás. Existe uma saída sim, e essa saída é o poder da oração. E Deus pode curar. Deus pode fazer. Então Exatamente. assim, se eu pegar o coronavírus vou morrer porque os cientistas dizem isso. Tá entendendo? Essa é a mesma visão de um Elias. Porque Elias disse assim, não, eu vou morrer porque Jezabel disse que eu vou morrer. Mas ele esqueceu que eu só morro se o meu Deus permitir. A mesma coisa é a gente. Não, se eu pegar o coronavírus, eu posso morrer. Mas só que eu tenho um Deus que ele cura câncer, ele cura tudo. Então, há saída para você. Então, nós temos que receber isso como motivo para nós superarmos as depressões, as situações difíceis. Então, nós vamos falar sobre o segundo tópico, certo? O segundo que também se torna um terceiro, que quer dizer não aceite essa situação. Então, nós não podemos aceitar essa situação que está acontecendo. Então, para você dizer depressão aqui não, você não pode aceitar essa situação. Pastor, qual é a situação? Eu vou falar de Elias. Primeiro, isolamento social. Então, nós percebemos que quando Elias recebe essa notícia, a Bíblia diz que ele vai até em Betseba, deixa o seu servo lá e vai se isolar de todo mundo. Então ele vai isolamento social. Ou seja, quando nós recebemos notícia ruim, que parece que não tem saída, a primeira coisa que nós queremos fazer é se isolar de tudo e de todos. Como assim, pastor? Vamos lá, você recebe um decreto do governo para ficar dentro de casa. Se torna um isolamento social. O que você vai fazer? No lugar de você manter contato com as pessoas de sua casa, com o seu pai, com sua mãe, com sua esposa, o que você faz? Entra dentro do quarto, tranca a porta e vai ficar sozinho. No celular. Exatamente. Então não podemos aceitar essa situação de que Jezabel mandou um decreto e nós vamos obedecer e aceitar. Não, você não pode aceitar essa situação. Jezabel disse que você iria morrer. Meu Deus, vou me isolar
Totalmente. Não tenho mais motivo para viver. Não tenho motivo mais para comer. Não tenho motivo mais para beber água. Então nós começamos a se isolar de tudo e de todos. É verdade. E às vezes a gente nem precisa de um mandato do presidente. Às vezes basta a gente ficar triste ou se sentir que ninguém gosta da gente, que a gente acha que isso é motivo pra gente entrar dentro do quarto e fazer o que quiser e chorar e passar o dia todo. Mas eu quero que você veja nessa situação, trazendo para os dias de hoje. Nós não estamos querendo dizer para você que você tem que sair, que você tem que ir para uma festa, que você tem que sair com seus amigos. Não estamos querendo dizer isso. Estamos querendo dizer que se foi proposto o isolamento, amém. Mas você está dentro de casa e você tem pessoas morando com você. Você tem seu pai, você tem sua mãe, você tem sua esposa. Então você precisa dar atenção a essas pessoas. Por quê? Porque é nesse momento que você vai mostrar que você tem um Deus. É nesse momento que você vai colocar fé no coração dessas pessoas que precisam de o pé de palavras. zimbro. O pé de zimbro que não nasce no deserto, que a Bíblia diz que Elias vai para o deserto e de repente ele encontra um pé de zimbro. Mas peraí, como diz aquele louvor, aquele corinho de fogo, num deserto não nasce pé de zimbro. Então, Elias vai e se isola socialmente de tudo e todos, mas ele encontra um pé de zimbro e ele vai descansar, acredito eu, por causa do sol quente, né? A situação estava difícil, ele vai sozinho, se isola sozinho. É porque eu não tenho ninguém, eu sou sozinho, eu sou sozinho. Ah, mas você tem um amigo no WhatsApp, um amigo no Facebook. Que precisa escutar uma palavra sua, que precisa um Jesus te ama, precisa, esse momento é difícil, mas tenha fé. Então, há pessoas que nesse momento precisa de você. Então, você é um profeta, assim como Elias era um profeta. Então, não é momento de realmente se isolar de tudo. Só porque o presidente mandou, não é porque ele mandou que você não vai falar mais com ninguém. Fale com as pessoas mais próximas, fale com aquele seu amigo que talvez ele esteja passando por um momento difícil. Você vai ser o pé de zimbro, a providência. Exatamente. Eu também quero falar aqui, nós não estamos dando ênfase ao presidente, falando desse decreto ou do governo, porque está uma discussão, uma briga aí de política. Eu não quero falar de política não, eu quero falar aqui de Jesus. Então, vamos lá. Então, quando nós falamos de isolamento social, mesmo antes da pandemia já estava existindo isso. Na verdade, houve um surto de depressão, de suicídio grande. Meu Deus do céu, antes dessa pandemia, a depressão era falada em todo canto, era todo mundo procurando psicólogo, todo mundo procurando, e eu não digo para vocês não ir. Na verdade, nós já mandamos vários fiéis, membros da igreja que vieram até nós com depressão, encaminhamos para um psiquiatra, para um psicólogo, para as pessoas que tratam realmente dessas áreas. Mas nós estamos falando aqui desse momento que nós estamos vivendo. Então, a notícia ruim, a situação que parece não ter saída, e aí nós queremos se isolar socialmente. Aí tem o pé de zimbro, a providência de Deus. Saiba, esse deserto não é para te matar. Esse deserto Deus vai se manifestar para você nele, tá certo? Então, por favor, depressão, aqui não. Então nós não podemos deixar esse isolamento social ou nos abater ou nos colocar para baixo. A outra coisa também que eu quero falar aqui dentro desse tema aqui de não aceitar a situação é pensamentos suicidas. Infelizmente, a Bíblia vai dizer que quando Elias, ele decide naquele momento sair para o deserto e caminhar, ele não quer mais viver, na verdade ele diz assim, eu vou lá e eu vou morrer, eu não quero mais viver não, eu vou lá para Deus me matar, para Deus me levar. Então, infelizmente, o isolamento social, ele começa a nos prender nesses pensamentos de autossuicídio, ou seja, exatamente. Você começa a se sentir sozinho, você começa a se apegar com o presente. Qual é o presente? Eu vou morrer. Qual é o presente? Eu não vou conseguir. Qual é o presente? O presente começa a extrair, a tirar de você um futuro que Deus tem para a sua vida. Porque a Bíblia diz assim, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então Deus tem um futuro bom. Deus tem algo bom para o nosso futuro, mas só que o isolamento social, a depressão, ele começa a trazer pensamento suicida pelo presente, ou seja, não vai mais passar. Meu Deus, não vou mais conseguir viver. Então isso começa a tomar o coração. Elias se sentiu assim, amados. Elias se sentiu assim. Se você ler o capítulo 19 de 1 Reis, você vai ver que ele pediu para morrer. Ele disse, eu vou para o deserto, eu não vou comer mais, eu não vou mais me alimentar. Por quê? Porque o futuro dele parecia ser a morte. A vida não tem mais sentido. Acabou o sentido da vida. E quem nunca, né?
Quem nunca passou por isso? Então, o pensamento suicida, elas trazem. Então, você não pode aceitar essa situação. Não aceite. Quando os pensamentos suicidas vierem, não aceite. Diga para ele: ei, aqui não. Aqui quem está é o Espírito Santo. Vai passar. Essa pandemia vai passar, sim. Pode durar um ano e meio, mas vai passar. Porque a promessa é que vai passar. Lembra que você já passou situações parecidas? Tipo assim, vou dar um exemplo. A pastora já passou por momentos que ela sentiu vontade de morrer. Eu também. Mas só que todos os dias a gente ficava: eu quero morrer, eu quero morrer. Mas chegou um tempo que parece que sumiu. Que parece que a gente superou. Ou seja, o tempo ele vai fazer você superar esses momentos difíceis. Então não se apegue ao hoje, se apegue no que Deus vai fazer amanhã. Então não se apegue à situação atual, mas lembre-se que Deus tem um futuro de bênção para a tua vida, tá certo? Então outra coisa também que nós temos que falar é sobre inferioridade. Aí começa também outro problema grande no meio da sociedade. Porque quando nós, pastor, nós começamos a nos isolarmos, quando nós começamos a ter pensamentos suicidas, nós começamos a se sentir inferior. Vou provar para você na Bíblia. A Bíblia diz que quando Elias diz que não tem mais motivo de viver, que ele quer morrer, ele diz que não é maior que seus pais. Mas só que eu faço uma pergunta: quem eram os pais do profeta Elias? Ninguém conhece ele. Ou seja, Elias se sentiu tão inferior que ele não sabia do seu real valor para Deus. Por quê? Você não vai ver nunca mais, na verdade você nunca vai ver falar sobre os pais, a história deles, do pai, da mãe de Elias. Mas Elias ele vai ser mencionado, pastor, no Novo Testamento, na Transfiguração. Ele aparece junto com Moisés num monte para Jesus. Tiago fala que ele era um homem de fé, ele é mencionado como os heróis da fé. Então, eis que nós temos que ter no coração que nós não somos inferiores como nós pensamos. E justamente isso que o pastor falou, nós temos um valor, mas só que às vezes nós mesmos não reconhecemos que temos esse valor. E a Bíblia mesmo nos diz, né, que nós temos um valor mais do que os pássaros, que Deus cuida todos os dias dele. Quem dirá nós, né? Então nós temos um valor sim. Ah, mas é porque eu sou assim e ninguém me acha bonita. Ah, não, é porque eu não acerto nada nas provas, eu não sou inteligente e por isso ninguém me aceita. E meus pais dizem que eu não valo nada, que eu não presto. Mas pra Deus você presta, mas pra Deus você tem um valor. Então assim, é como o pastor disse, ninguém conhecia os pais dele, mas ele dizia: ah, eu queria ser como os meus pais, eu não fui como os meus pais. Então assim, você não tem que focar assim: não, eu tenho que superar fulaninho, não, eu tenho que ser melhor que fulaninho. Não, seja você, porque Deus ele fez você, ele formou você e sabe que você tem um potencial. Por isso ele fez você assim. Não que você tenha que se estagnar e nunca querer crescer. Ah, eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero ser uma pessoa mais inteligente. Não, isso é bom, isso é maravilhoso. Mas não deixe que o que você afete você de maneira a você pensar que é inferior a alguém. Porque você tem um grande valor. E o valor de Elias, ele não sabia. Mas até hoje ele é reconhecido por um... E aí, pessoal, se você gostou, deixa um like, deixa um gostei aí. E nós, depois de 100 likes, nós iremos fazer a parte 2 desse vídeo. Se vocês perceberem, o vídeo não está completo, mas isso é proposital. A partir de 100 likes, nós postamos a parte 2. Então, compartilhe com seus amigos, coloque o sininho de notificações para que sempre que postamos vídeos, você esteja ligado, recebendo a notificação que nós postamos vídeos e tenha uma nova vida. Amém? Um beijo, paz.